O tempo é uma prisão que ninguém escapa. Ninguém, exceto ele. Ele correu mais rápido do que a própria história, mais veloz que a morte, que o arrependimento, e pagou o preço de brincar com o destino. Esse é Barry Allen, o homem que virou lenda, ao tentar consertar o que não devia ter quebrado. Quem é Barry Allen? Barry Allen não nasceu pronto para ser herói e nem mesmo deveria existir, na verdade. Na época em que foi criado, os super-heróis estavam morrendo, não literalmente, mas editorialmente. O mundo dos quadrinhos havia deixado para trás a era dourada dos anos 40, e heróis como o Flash original, Jay Garrick, estavam esquecidos nas sombras do tempo. Mas então, em 1956, numa tentativa ousada de reviver o gênero, dois nomes mudaram tudo: Robert Kanigher e Carmine Infantino. Foi na revista Showcase número 4 que eles apresentaram ao mundo Barry Allen, um novo Flash, mais moderno, mais científico, mais humano. Aquele quadrinho não só relançou o Flash, como inaugurou a era de prata dos quadrinhos da DC. E foi ali que começou a verdadeira corrida. Barry foi pensado como um herói diferente, um cientista forense inteligente, educado e movido não por ego ou sede de poder, mas por justiça e lógica. Enquanto outros heróis voavam com músculos à mostra, Barry corria contra o tempo com mente afiada e coração partido. Nos quadrinhos, ele foi moldado para ser um símbolo de esperança num mundo em transformação. Mas dentro da história, ele ainda era só um garoto de Central City, apaixonado por ciência, que teve a vida quebrada pela tragédia. Sua mãe, Nora Allen, foi assassinada. Seu pai, Henry, condenado por um crime que nunca cometeu. E Barry passou a infância tentando entender como a justiça podia ser tão injusta. Sem os pais, foi acolhido por Joe West, um detetive que o criou como um segundo pai. Joe não ofereceu respostas, mas deu estrutura. E a partir dali, Barry cresceu dividido entre o que era e o que queria consertar. Ele se tornou perito criminal, o homem que investigava a verdade com paciência, mesmo quando ninguém mais se importava. Mas foi o acaso, ou talvez o destino, que decidiu fazer mais. Num laboratório, durante uma noite comum, um raio o atingiu. Produtos químicos explodiram em reação com seu corpo, e Barry entrou em coma. Quando acordou, algo estava diferente. As batidas do mundo eram lentas. As partículas do ar se moviam em câmera lenta. Tudo parecia congelado. Tudo, menos ele. Barry Allen não tinha apenas se tornado o Flash. Ele havia se tornado o novo símbolo da velocidade, um personagem que não só redefiniu o conceito de heroísmo na DC, como deu início a uma geração de lendas. Mas, como ele logo aprenderia, nem toda velocidade leva você para frente. E alguns destinos não podem ser evitados. Mas o destino de Barry não foi escrito com tinta. Foi traçado com relâmpagos e cicatrizes. Porque quando ele finalmente começou a entender seus poderes, quando passou a usar sua velocidade para proteger, salvar e inspirar, o tempo fez questão de lembrá-lo de que nada vem sem consequência. Um novo nome começou a ecoar entre as linhas da Speed Force. Uma presença distorcida, veloz e insana. Um vulto com o mesmo uniforme, mas com intenções muito diferentes. Eobard Thawne, o Flash Reverso. Ele não veio do presente. Ele veio de um futuro onde Barry Allen era uma lenda, onde o Flash era estudado, venerado, idolatrado. E Thawne queria ser como ele, queria ser o novo Flash, mas não conseguiu, porque quanto mais ele tentava, mais percebia que nunca seria o herói, nunca seria amado, nunca seria lembrado como Barry. Então ele fez o que ninguém esperava. Decidiu se tornar o oposto. Se não podia ser o símbolo da esperança, se tornaria o símbolo da dor. Thawne voltou no tempo, descobriu onde doía mais e atacou. Foi ele quem assassinou Nora Allen. Foi ele quem destruiu a infância de Barry. Foi ele quem criou o próprio motivo de existir. O maior inimigo de Barry Allen só existe porque Barry Allen existiu. É um paradoxo cruel. Um homem do futuro movido por uma obsessão do passado, um vilão que vive para destruir o herói, mas não pode existir sem ele. E Barry, o herói, o homem da lógica, da justiça, da ordem, se viu frente a frente com um caos impossível de entender. Como você luta contra alguém que te odeia por tudo que você ainda não fez?
A partir daquele momento, Barry deixou de correr apenas contra o tempo. Agora, ele corria contra alguém que nasceu da sua própria existência e que vivia apenas para apagar tudo que ele representava. Mas alguns símbolos resistem até quando tudo ao redor desmorona, enquanto vilões surgiam, mundos colidiam e o multiverso inteiro ameaçava ser engolido pela antimatéria. Barry Allen continuava correndo, não por glória, não por vingança, mas porque ele sabia que, se ele parasse, tudo acabava ali. O universo estava em guerra contra o próprio fim, realidades inteiras estavam sendo apagadas, versões alternativas dos heróis desaparecendo no vácuo. E no centro de tudo, estava Barry, sozinho, diante de uma máquina de destruição infinita, construída pelo Anti-Monitor para consumir cada partícula de existência. Ele não hesitou, porque no momento em que todos perguntavam quem vai nos salvar, Barry já estava correndo dentro da própria morte, dentro da energia crua da Speed Force, dentro de um ciclo que só ele seria capaz de quebrar. Ele correu tão rápido que rompeu as barreiras do tempo, da carne, da lógica. Correu até o corpo desaparecer, até não restar nada além de memória, até virar um fantasma de relâmpago gravado na própria força que um dia deu seus poderes. Barry Allen morreu salvando tudo, não como um soldado, mas como uma ideia, como o herói que escolheu sumir para que o resto do mundo pudesse continuar existindo. E durante anos, ele foi só isso, uma lembrança, um sacrifício, a lenda do homem que correu até deixar de existir. Ele correu até desaparecer da história, mas mesmo fora do tempo, nunca conseguiu fugir da própria dor. E quando voltou, ele correu mais uma vez, mas dessa vez para o lugar errado. O tempo foi restaurado, a realidade reescreveu suas próprias cicatrizes. E o mundo, por mais diferente que tenha voltado a ser, sobreviveu. Mas Barry nunca mais foi o mesmo. Ele voltou para sua linha do tempo, com tudo aparentemente no lugar. Mas dentro dele, o que havia era silêncio. A memória de uma vida que só ele lembrava. Uma mãe que existiu e desapareceu de novo. E mesmo assim, ele continuou correndo. Porque Barry aprendeu que heróis não são feitos para serem perfeitos. São feitos para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Foi ele quem reabriu a Speed Force para uma nova geração. Foi ele quem inspirou o Wally West, seu sobrinho, a se tornar mais rápido do que qualquer um imaginava possível. Ele mostrou que ser o Flash nunca foi só sobre velocidade. Foi sobre resistência, coragem e fé. O tempo tentou pará-lo, a dor tentou calá-lo, mas Barry Allen mostrou ao mundo que enquanto houver um passo a dar, ainda vale a pena correr. Ele enfrentou versões sombrias de si mesmo, se perdeu em universos paralelos, foi caçado, apagado, reconstruído, mas nunca parou, porque o Flash não é só um herói, é um ponto fixo. Um raio que atravessa gerações, conectando nomes, uniformes, sacrifícios. Hoje, quando a Speed Force pulsa, quando o tempo ameaça se partir, quando a esperança parece sumir no horizonte, é o som dele que ecoa primeiro, um relâmpago cortando o céu, um símbolo em vermelho e dourado, o aviso de que ainda dá tempo. Porque enquanto o Flash estiver correndo, a esperança vai continuar em movimento. Se essa história te prendeu, se você corre com a gente até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem também carrega cicatrizes, mas nunca parou de correr.